Seja bem-vindo a mais um Médico Explica, e é um Médico Explica de continuação. Acho que é a primeira vez que a gente faz isso, mas o episódio anterior foi o que eu tô com o Fabrício e a gente não se aguentou, a gente teve que continuar aqui com ele, e ainda bem que ele aceitou. E agora a gente vai falar sobre a diferença ou não dos transtornos de bipolaridade e borderline, não é isso? Muito obrigada, doutor Fabrício, por ter continuado aqui com a gente. Foi um prazer, a gente está aqui de conversa fiada, então vamos continuar mais um pouquinho, a gente vai conversando aqui e vai orientando as pessoas. É isso. Olha, tem muita diferença, né? É o que mais chega no meu consultório é as pessoas falando assim, doutor, eu tenho bipolaridade, meu marido falou que eu tenho bipolaridade porque o meu humor muda muito durante o dia, eu acordo feliz, dou um beijo nele, daqui a pouco ele fala algo que me desagrada, eu fico puta da vida, e aí daqui a pouco eu tô triste chorando, daqui a pouco eu já tô motivado para fazer minhas coisas. Calma. Isso aí não é bipolaridade, não. Bipolaridade é a pessoa que oscila nos dois polos do humor, né? E aí eu gosto sempre de citar a meu braço como uma linha da serenidade, da tranquilidade, aonde é normal a gente oscilar entre momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos de motivação. Isso é normal. Então a gente ter momentos de irritabilidade, momentos de impulsividade de modo gradual, é normal, isso faz parte das características de cada um e nem tudo é diagnóstico, nem tudo é transtorno. Agora, a pessoa flertar com a depressão, que é um período um período, não é um dia, um momento ali que ela ficou triste, a pessoa ficou triste, mas um período de pelo menos 15 dias seguidos ou mais, em que a pessoa ficou a maior parte do tempo sem energia, triste, desmotivada, coisas que antes davam prazer deixaram de dar prazer, com alterações de sono, de alimentação, normalmente é uma alimentação mais inapetente, é uma sonolência excessiva, mas que não consegue dormir bem, acorda cansado do longo do dia, às vezes flerta até com uma ideação suicida, né? Isso é depressão. Aí a gente pode conversar sobre transtorno. Assim como o outro lado do extremo também pode ser patológico, que é a euforia extrema. É quando a pessoa ela acaba se tornando a pior inimiga dela mesma. Ela, por conta de um prejuízo de julgamento, isto é, não existe um motivo real para a pessoa estar dotada de tanta energia, tanta euforia, tanta autoconfiança, ela se sente grandiosa, ela se sente empoderada, ela tem muita energia para fazer tudo. E ela começa de modo desorganizado querer fazer um monte de coisas. Então, não é uma coisa organizada, ponderada, onde ela está ali, uma pessoa se forma num curso qualquer e quer exercer um trabalho e quer montar uma empresa e vai de modo organizado, estudado e calmo montar ali uma estratégia. Não, a pessoa vai impulsiva, quer fazer um curso, quer se matricular numa academia, quer fazer dieta, mas quer também montar uma empresa, e aí ela assume gastos de modo tudo muito desorganizado, muito impulsivo. É um período que, embora a pessoa esteja impulsiva e eufórica e agitada, ela fica irritável. Lembra da irritabilidade da outro podcast? Muito irritável. Aí junta esse prejuízo de julgamento com a irritabilidade, a pessoa se coloca em situações de risco, como brigar, por exemplo, ou então a pessoa gasta demais e assume dívidas. Meu Deus, comprei a loja inteira, não tinha necessidade, comprei 5, 6 pares de sapato, para que isso? Né? Além do mais, a pessoa nessa época ela tem um aumento da libido. Isso é muito importante focar, porque junto ao prejuízo de julgamento, excesso de energia, euforia e aumento da libido, a pessoa pode inclusive se colocar em risco sexual. Né? A pessoa nesse período ela dorme pouco e acorda com muita energia. Então é uma série de ações que a gente tem que avaliar. Eu costumo brincar que a hipomania, a gente está falando agora no termo técnico de hipomania. A hipomania é tipo a pessoa quando está embriagada. Ela acha que ela está ali, está desinibida, está empoderada, mas na verdade o embriagado, quando chega no dia seguinte, putz, como é que eu falei aquilo? Não podia ter falado, fiz besteira, né? Se arrepende. Então, o hipomaníaco, ele se coloca nessas situações. E, só para finalizar essa parte mais técnica, tem o maníaco, que aí é tudo isso de um modo muito mais exacerbado, e aí a pessoa também tem acessos psicóticos, né? Tem surtos psicóticos, ele rompe realmente com a realidade. Tá, agora uma dúvida Já chegou com a sincera. explicação assim, ó. Caraca! Isso você está falando da bipolaridade. Sim. Tá, então são 2 pontos que eu gostaria de perguntar. Se eu tô muito deprimida e as pessoas à minha volta estão percebendo e eu, poxa, eu não tenho energia,
eu consigo compreender eu querer buscar ajuda em um médico, pô, não tô legal, tô assim. Mas o cara que tá aqui eufórico pra caramba, ele não vai ver que ele tá com problema. Esse é o Como problema. é que esse cara vai parar pra pedir ajuda? Normalmente, só por dois caminhos. Ou ele vai parar na emergência, que ele tá, normalmente é o maníaco, ele rompeu, ele tá surtando na rua, ele tá andando pelado, ele tá brigando na rua, ele vai parar na emergência, e aí por meio da emergência é que ele vai fazer uma anamnese, vai entender que aquela euforia dele, mas eu não bebi, eu não tô embriagado, não, eu sei, mas esse comportamento, né, é disfuncional. Os familiares levam a pessoa para a emergência, né? Ou ele vai levar na fase ou ele vai buscar ajuda na fase depressiva. O paciente eufórico, por si só, ele raramente. Eu nunca recebi um paciente que, não, eu tô eufórico demais, estou feliz demais. Né? Porque a euforia, a hipomania, ela é gostosa. A pessoa ela se sente bem com aquilo. E aí eu costumo. Isso é uma questão muito delicada na psiquiatria, que assim, muitas vezes a pessoa acostuma com o transtorno e quando ela está sensata, ela acha estranho. É igual a gente quando tá com o cabelo feio. O cabelo cresceu, tá esquisito, mas você se acostuma. O cabelo vai crescendo gradativamente, você se acostuma com aquele cabelo assim. Aí você vai lá no cabeleireiro, corta o cabelo, pô, você olha no espelho, pô, ficou bonito, tá maneiro, pô, legal. Mas aí na hora que você vira a esquina, que você não tá de frente pro espelho, peraí, mas cadê meu cabelo? Pô, tá curto, tá estranho, você olha a sombra, ih, a sombra tá diferente. Tá bonito, você acabou de se olhar no espelho, pô, gostei desse corte, ficou legal. Mas você ainda tá estranhando a melhora, né? E aí o paciente hipomaníaco, o bipolar, é um dos mais difíceis da gente tratar, porque ele tem dificuldade de entrar na linha da serenidade. Ele não gosta de ficar na depressão. E o oposto da depressão é essa euforia, onde ele se sente bem. Mas ele tem que entender o quanto ele é prejudicial para ele mesmo. Cara, é fantástico isso. Você falou do rompante, né? Às vezes a euforia chega num nível que causa um rompante e o cara tem, sei lá, um surto psicótico. E quando se fala em borderline, pra mim, aí eu não tô falando da bipolaridade, no meu entendimento a bipolaridade era essa alteração do humor. Mas eu achava que era no próprio durante o dia. Quando se fala do borderline, o que vem à minha cabeça é uma pessoa com muitos rompantes, que arruma confusão, que quebra coisa, que faz coisa e que não percebe o que está fazendo. Isso está equivocado? Não, não está equivocado. Lembra que a gente conversou no outro podcast da matemática, das interseções? Algumas características permeiam vários transtornos. Então, impulsividade, irritabilidade, são características de vários transtornos juntos, tá? O que vai diferenciar? Como você mesmo disse, a bipolaridade é um transtorno do humor, tá? O borderline é um transtorno de personalidade, tá? Que são duas coisas diferentes. Então, o border, a gente brinca, eu costumo brincar que ele é um eterno apaixonado. Border, ele tudo dele é muito à flor da pele, é tudo muito exagerado, né? E como tudo é exagerado, as reações também são. Então, quando ele está feliz, ele está muito feliz. Todo mundo vê que ele está feliz, ele está brincando, ele está zoando, ele faz piada. Bastou alguém falar alguma coisa que ele não gostou, pronto. Já exagerou para outro extremo. Ele já ficou bravo, xingou, impulsivo. E aí daqui a pouco meio que, pô, arrependi, aí fica triste, chora. E daqui a pouco, como se nada tivesse acontecido, agora eu vou trabalhar, né? E já está motivado com o trabalho. Então, mas isso tudo é demarcado por um curto espaço de tempo. Tudo isso acontece no mesmo dia, né? Acontece numa roda de conversa. São extremos. São extremos rápidos por um marco de personalidade. Normalmente são pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração. E aí entra naquelas questões que a gente conversou no podcast anterior da formação desde pequenininho, da forma como uma pessoa vai aprender a lidar com os problemas. Eu brinco muito que a pessoa tem que saber sofrer. A vida faz parte. A vida nos impõe essas coisas, né? São pessoas, mas assim, o que vai caracterizar? Fabrício, define aí em poucas palavras aí um borderline. É a habilidade emocional, pessoa que tem esse humor que oscila muito, embora tenha muitos borders que nem tem. Eles aprendem a controlar esse humor, né? Existem muitos mecanismos adaptativos na psiquiatria, né? Mas o mais importante, o marco fundamental, é o que ele consegue esconder muitas vezes, mas é o sentimento de vazio. Você chega para um border e pergunta, você tem sentimento de vazio? Aí ele responde, é como se eu fosse oco.
Isso que para mim é muito claro, é o prejuízo de uma bipolaridade, o prejuízo de outros transtornos. Eu não consigo, talvez esse sentimento de vazio ainda não ficou muito claro para mim. Qual é o prejuízo de vida, de sentimentos que um borderline tem, se não diagnosticado? Muitos. O pior deles é a ideação, a tentativa com sucesso de suicídio, né? Por quê? O borderline ele tem esse sentimento de vazio, tá? Aí, a partir desse sentimento de vazio vem a tristeza. A tristeza, ela muitas vezes ou ela é maquiada, a pessoa finge ali uma pessoa muito sorridente, que quantas pessoas a gente já não ouviu falar aí, poxa, uma pessoa parecia tão bacana e se matou, né? Ela aprendeu a mascarar, né? A gente escuta muito no consultório, doutor, eu visto uma máscara. Eu não sou a pessoa que no meu trabalho, eu rio, eu brinco, eu zoo, mas eu não sou nada daquilo. Então, a pessoa tem um sentimento de vazio tão grande que esse sentimento de vazio vem com um monte de outras emoções. Por isso que ela tem essa emoção, a flor da pele, exacerbada. E aí esse vazio faz com que ela, por exemplo, faça esforços para evitar o abandono. O que é isso? A pessoa que não sabe dizer não. Pô, a pessoa tão legal, não diz não nunca. Estranho. Desconfie sempre daquela pessoa que não fala não nunca. Não é possível que nada desagrade essa pessoa. Todo mundo tem pontos de desagrado, né? Mas a pessoa não consegue. Por quê? Porque o vazio faz com que ela ache que se ela disser não, ela vai ser abandonada. É uma carência muito grande, né? É uma pessoa impulsiva, ela não consegue controlar, é muito emocionada, né? Muito apaixonada. Então ela é impulsiva, ela faz coisas sem pensar. Normalmente, isso também é outro traço muito comum, a automutilação. O vazio da pessoa é tão grande que às vezes ela mas você se corta por quê? Porque eu quero sentir alguma coisa. Eu tenho duas coisas, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser mal interpretada. Eu já vivi uma situação de uma pessoa que queria me pedir ajuda, que não sei o quê, e que ela fazia comigo e com várias outras pessoas, de ficar mandando fotos dos pulsos sangrando e ficar mandando e falando. E eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar o sofrimento de uma pessoa que está fazendo questão de esfregar aquele sofrimento para todo mundo. Me preocupa muito mais a pessoa mais quieta, a pessoa mais... que você vê que tem alguma coisa acontecendo, mas não, tá tudo bem. Isso me preocupa. Mas a pessoa, por exemplo, essa pessoa que fica cortando os pulsos, tirando foto e mandando no Instagram para todo mundo do condomínio, eu não consigo ter uma preocupação real. Como que isso esbarra para vocês como médico? Aí você falou aí de uma questão também de... O narcisismo, por exemplo, ele também é um tipo de transtorno de personalidade. Veja bem, não estou dizendo que todo border é narcisista. Estou apenas dizendo que o narcisismo também é um transtorno de personalidade, por um outro caminho, por uma outra questão. E, como a gente já falou também no outro podcast, a pessoa pode ter, inclusive, mais de um problema, né? Ele pode ser, por exemplo, border, e um border legal, um border da paz, um border que só sofre e prejudica a si próprio, mas ele pode ser um border e pode também ser narcisista. Pelo que você está me falando, a gente nunca pode negligenciar o sentimento da pessoa, né? Mas a gente sabe que existe, sim, pessoas que se usam da sua fragilidade para atrair a atenção. É como, às vezes eu tenho a impressão, em alguns casos, de que é conveniente você estar com um discurso do coitado, do sofrido. Não há um movimento para sair daquilo, há um movimento porque ali eu tenho atenção. Aí cruza comigo com o que você falou, do vazio, do fazer de tudo para não ser abandonado. Né? Sim, são coisas diferentes, né? Existe o sofrimento real. No outro extremo, existem pessoas que não sofrem e dizem que sofrem para chamar atenção. Aí a gente está falando de uma pessoa narcisista. E existem os dois, né? Pessoa que, de repente, no primeiro momento da vida, tinha aquele sofrimento, percebeu que quando ela se mostrava fragilizada, as pessoas entregavam a ela o que ela precisava, aquela atenção, para suprir a carência, e ela começa a manipular, né? Mas a manipulação não é uma coisa legal, né? A manipulação é algo que a gente
tem que aprender a enxergar e que muitas vezes é muito difícil de perceber. Tem um menino, há alguns anos atrás, tadinho, foi muito difícil para ele. Ele tinha uma noiva, né, ele estava com ela há muito tempo, e ela fazia do relacionamento deles um inferno. Com muitas crises explosivas e uma desconfiança, uma insegurança muito assim. E ele tolerou até onde ele conseguiu, eles estavam noivos. E chegou um momento, pouquinho tempo antes do casamento, assim, ele falou, cara, não dá, desculpa, não consigo mais, consegui até aqui e terminou com ela. E aí ela se suicidou com vestido de noivo, foi notícia nacional. E na época muita gente foi atacar ele, do tipo, assim. E esse menino voltou na internet anos depois para falar sobre o que ele passou. Ele deu uma entrevista e aí ele falou do que ele passou. E é muito difícil nesse caso, assim, que você falou que essas pessoas flertam com o suicídio, né, de uma maneira mais preocupante. Aí depois ele falou que ela tinha diagnóstico de borderline e que ele, cara, isso no relacionamento deles era impossível. Ele tentou fazer de tudo, só que a partir do momento onde ela teve uma frustração, que foi ele pôr um ponto final, não consigo mais, foi onde isso aconteceu. Ela teve essa reação. É por isso que a gente falou aqui, né? Tem um sentimento real, no caso tem dela pessoas ruins que se valem disso, né? E aí mas eu, particularmente, eu tenho um princípio na minha vida. Isso é uma coisa que norteia a minha vida, que eu levei para a medicina e levei para a psiquiatria também. Eu vou acreditar em você, Jéssica, até a hora que você me provar que eu não posso mais acreditar em você. Ponto. Então, se você chegou aqui e começou a falar da sua vida para mim, eu vou acreditar. Entendeu? Não tem motivo, eu não olho para você com desconfiança, né? E, assim, eu como psiquiatra, eu não gosto muito dessa parte da psiquiatria forense, por exemplo, que é o caminho inverso, né? É você tentar identificar criminosos. Até que me prova o contrário. Então, assim, eu como psiquiatra, eu sempre começo minhas consultas assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, é um ambiente seguro, tudo que a gente conversar vai ficar entre nós, mas eu preciso da sua sinceridade. É a partir da sua sinceridade que eu vou te conhecer melhor. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque tem pessoas que vão manipular, eu passei por isso ontem no CAPS, né? A pessoa manipulando que ela quer continuar acolhida no CAPS, porque lá ela tem tudo, tem comida, né? Uma pessoa fragilizada, né? Se ela vai voltar para casa, ela vai ter que enfrentar a vida real, e ela não quer enfrentar a vida real, né? Mas, ao mesmo tempo, ela chegou para mim e falou assim, eu continuo com ideação suicida. E é um ato médico, é uma ação do médico identificar quando a pessoa realmente está se colocando num risco dessa importância. Para pensar comigo. A gente tem paciente oncológico lá sofrendo, emagrecido, com dor, e está lutando pela vida. E aí você tem um cara que, teoricamente, é saudável, e ele tira a própria vida. É muito grave. Isso é muito grave. Essa é a parte que eu considero mais grave da psiquiatria. Então, eu uso essa filosofia. Cara, você está falando que está com tentativa de suicídio, está com medo. Outro dia chegou uma paciente para mim e falou assim, eu não consigo me desvencilhar num pacotinho de chumbinho que eu tenho na minha casa. Meu Deus. Assim, cara, você não quer ficar aqui com a gente? Não quero. Aí eu pego o telefone, ligo pro parente, eu tenho que falar. Cara, você quer que eu ligue pro seu parente? Não é melhor? Isso é muito perigoso. Então, assim, a questão da ideação suicida, a gente está lidando com o extremo do extremo. A gente está vivo aqui agora, se você quiser, daqui a 1 segundo você está morto. Né? Você tirar a própria vida é algo muito rápido, muito fácil, se você quiser de fato fazer. Agora, que existem pessoas que dizem que vão fazer para chamar a atenção, a gente sabe que tem também. Só que aí você também não pode... eu entendi. Eu não posso tratar dessa forma, porque a gente nunca sabe de fato. A gente nunca sabe. Não Agora, dá para presumir isso, né? Agora, que tem pessoas que normalmente preocupam mais, são essas pessoas que não falam, que falam que está tudo bem, são. Normalmente, essas pessoas são têm mais êxito quando vão fazer a tentativa de suicídio. Tá? Agora, como que você vai saber que essa pessoa que é legal pra caramba está pensando em suicídio? É muito difícil. Agora, pra mim, o que vocês têm falado aqui, eu acho que até no início agora eu tô um pouco mais quieta para poder entender um pouco mais sobre esses transtornos. A grande diferença de um TDAH ou de uma ansiedade
é que geralmente a pessoa que sente, ela busca ajuda porque ela sente que tem essas dificuldades e sente que tem prejuízo. Agora, quem tem borderline, ela consegue ter essa consciência de que precisa ter ajuda ou alguém como um espelho, um marido, uma mãe, uma família, ou alguém de apoio, ela precisa te alertar, olha, acontece isso, talvez você precise de ajuda. Não, eu acho é muito mais fácil o borderline procurar ajuda psiquiátrica do que o bipolar. Porque o border, ele naturalmente sofre. Então, assim como a Jéssica contou da ansiedade dela como uma comorbidade do TDAH, a gente tem o processo ansioso e depressivo como uma comodidade do transtorno de personalidade de uma pessoa, né? Então, muitas vezes, essas doenças esses transtornos mais naturais da psiquiatria, que é ansiedade e depressão, naturais que quis dizer que são os mais frequentes, né? Os mais frequentes no consultório, eles vêm como uma consequência. Então, eu usei, por exemplo, no podcast passado, o exemplo do TEPT, né? Do transtorno de estresse pós-traumático. Então, uma mulher que está aqui, tem uma vida dela super funcional, vira esquina ali e é estuprada. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Algo, 5 minutinhos aqui, ó, virou a porta aqui, e de repente essa mulher vai voltar aqui para a sala como se nada tivesse acontecido. 5 minutos. Mas ela no interior dela e Ela tá para seguir a destruída. vida para frente. Ela está destruída. Entendeu? Inicia-se um processo depressivo, um processo ansioso, né? Que pode, inclusive, culminar com ideação suicida. Então... Essa comparação é mais pro borderline que você falou, essa comparação desse sofrimento interno. Não, porque você me perguntou como que a pessoa faz, qual seria mais fácil de procurar ajuda, né? Eu acho que é sempre a pessoa que está se sentindo em situação de vulnerabilidade. Então, o border, ele vai procurar mais ajuda, né? O bipolar, normalmente, ou é orientado por familiares, por pessoas próprias, ou na fase depressiva. Porque o bipolar, talvez, eu acho que é muito, tô na minha ignorância, é muito prejudicial para quem convive. Sim. Entendeu? É isso para mim que E aí, talvez é aquilo, talvez é dentro do casamento, talvez é dentro de uma sociedade, talvez é um filho, quando um filho ganha uma maturidade melhor e começa a enxergar uns comportamentos. Então, acontece também disso da pessoa ser levada, no transtorno de bipolaridade, a pessoa ser levada por alguém, do tipo, eu tô vindo, não porque eu queria vir, mas porque meu marido falou. Não, muito. O bipolar é mais nesse sentido. Mas isso não quer dizer que o border, ele prejudique só ele. Né? Você deu um exemplo aí de uma pessoa border que prejudicou o noivo e prejudicou a si própria. Ela tirou a própria vida. Né? Então, nesse caso, não tem muito referência. Aí é gravidade. O exemplo, o transtorno do espectro autista. Por que é um espectro? Porque tem níveis de gravidade. Tem uma pessoa que tem um transtorno de espectro autista que trabalha, funciona. A Letícia Sabatella se declarou recentemente diagnosticada como um transtorno. Uma baita atriz, bonita, incrível, casada, né? Então, ninguém vai olhar para uma pessoa como ela e vai achar. E aí que está a beleza da psiquiatria. Porque muitas vezes, isso é muito importante ser frisado, nem tudo é diagnóstico. Mas um diagnóstico bem feito muda a vida de uma pessoa. Porque, por exemplo, num transtorno de espectro autista, não existe um remédio. Fabrício, meu filho é autista. Qual remédio que eu vou dar para ele? Não, calma. Não é igual a depressão, que você dá um antidepressivo e a pessoa melhora. O transtorno de espectro autista, nós temos que entender a característica daquela pessoa que normalmente, resumindo, né? O autista, ele tem uma dificuldade nos relacionamentos sociais, né? Então, ele vai ter uma dificuldade maior de entender uma piada, né, quando for um autista mais leve. Normalmente, ele se adapta. Quando o nível é um nível mais leve, ele vai continuar não entendendo a piada e não gostando de ouvir piada, mas ele aprende que se ele rir, ele vai se inserir na sociedade. Se esse diagnóstico vem precocemente, facilita aos pais ou à estrutura psicológica de começar a orientar a pessoa a falar, vai estimular mais a parte da linguagem, que é uma parte prejudicada, né, nessa pessoa. E a tendência é ele ter um futuro melhor. Por quê? Porque a gente discutiu muita coisa no outro podcast que é uma consequência agora, né?
as pessoas elas têm que ser estimuladas nas suas necessidades. É por isso que a gente discutiu aqui em off que as suas filhas têm a mesma idade, estudam na mesma escola, e a gente concluiu, vocês concluíram, né, que elas não podem estudar na mesma escola, porque elas têm características muito diferentes, e elas precisam de estímulos, como consequência, muito diferentes, né? E aí é que está a questão, né, de você orientar a pessoa a buscar ajuda, porque a partir dessa ajuda é que vão vir as mudanças comportamentais. As mudanças comportamentais são tão ou mais importantes do que o remédio. Muitas vezes as pessoas acham que uma consulta psiquiátrica é chegar lá, falar e o médico vai passar um remédio. Prescritor de medicação. Né? Eu brinco que o remédio, eu sempre começo assim os meus remedinhos, né? Ó, o primeiro remedinho que eu vou passar para a senhora, senhorinha, depressão, perdeu o marido, já está com seus 70 anos. Primeiro remedinho, a senhora vai para a rua, pegar um solzinho e fazer uma caminhada. Ih, doutor, mas eu não tenho energia, eu sei, mas você vai fazer uma forcinha. Sua depressão não é tão violenta assim. Ih, doutor, mas eu não estou comendo bem. Então vamos fazer um examezinho de sangue aqui. Vamos ver como é que estão as suas taxas. Será que está com uma anemiazinha? Entendeu? Mas esse é o primeiro remedinho que eu estou te passando. Exercício e sol. A Fabi, quando eu tive uma depressão, a primeira foi muito, 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 muito séria, eu fiquei totalmente sem sair de casa, sem nada. A Fabi, ela fez um combinado comigo, que a minha única missão no dia era levar minha cachorra para dar uma volta e fazer xixi. Era só isso, ela falou mais nada. Ela fez isso comigo. Exatamente o que você falou, você só vai ali pegar um solzinho. É o remedinho. É o remedinho, é uma coisa. Entendeu? Ah, não tem que tomar comprimido, não. Tem que fazer exercício. Estava aqui conversando com a Jéssica que você tinha saído, né? Todo mundo já ouviu falar de serotonina. O que é o antidepressivo? Inibidor seletivo de recaptação de quê? De serotonina. Tá? Então, você estimula a serotonina. E quando você faz atividade física, você também libera serotonina. Então, muitas vezes a pessoa está com a circuitaria dele cerebral disfuncionante, tem que tomar o remédio. Mas se você faz exercício, você potencializa o efeito do remédio, poxa, não é melhor? Gasta menos dinheiro, menos efeito colateral, né? Então, alimentação. Mexe na ansiedade também, né? O exercício. Claro, alimentação. Eu brinco que uma alimentação saudável, sem entrar em questão de veganismo, nada disso, a pessoa tem que comer 6 porções entre frutas e legumes e uma quantidade boa de proteína, seja ela carne, ovo, não importa. Entendeu? É 6 porções, no mínimo, por dia. Né? Isso é muito saudável. Por quê? Porque ali você tem uma série de vitaminas e de substâncias antioxidantes que vão combater o que? Todo mundo já ouviu falar dos radicais livres, né? Quem combate o radical livre, que intoxica o seu corpo, é o antioxidante. Então você não precisa ficar se entupindo de remédio, de vitamina. Cara, coma 6 porções de um... Igual a mamãe ensinou, né? Assim, minha mãe ensinava assim, pratinho tem que ser colorido. Então, faz o pratinho colorido, 6 porções entre frutas e legumes ao longo do dia. Isso não é difícil, é só querer se organizar para isso. Você vai ter uma série de melhoras, né? E aí sim, entre outras coisas, terapia, tem um remédio. Mas não é só... Você, pra gente não sair do tema do borderline e da bipolaridade, mas você falou uma coisa em relação ao autismo, que é uma coisa que eu tô vivendo agora, que é: vamos rastrear você, vamos entender como você funciona, e do que você funciona a gente entende o que a gente tem que melhorar e o que a gente pode deixar, porque tá tudo bem também. Sim. Eu não preciso consertar o fato de quando você gosta de uma música, você querer ouvir essa música 734 vezes até você enjoar. Isso é uma coisa que você não precisa consertar. Então, eu ganhar a consciência de como eu funciono, como eu interpreto as coisas. Eu já sei que as pessoas falam as coisas de um jeito e eu tenho uma tendência a levar para o outro. Só o fato de eu saber já está começando a me ajudar a me ajustar. Uhum. No borderline e na bipolaridade, isso também acontece? Quando a pessoa toma consciência do transtorno dela, ela começa a se observar e conseguir controlar melhor as coisas também? Sim, muita coisa. Né? E aí a gente está falando, inclusive, da importância do trabalho multidisciplinar. Né? Nesse caso, um psicólogo costuma ser muito bem-vindo e ajuda muito o paciente. Né? Mas nós, psiquiatras, também temos o dever de conversar e fazer mudanças comportamentais. Então, a pessoa entender os seus vícios comportamentais, entender que aquele comportamento, normalmente o bipolar tem uma tendência a abusar do álcool, por exemplo, que é a forma que ele tende, ele começa a se perceber agitado demais. E um álcool, a gente sabe que em dose baixa, rebaixa a pessoa, né? Acalma. Então,
ela prefere, muitas vezes, a ignorância faz com que ela busque no álcool algo nocivo, a solução para o problema dela é que ela podia tomar um remédio estudado. Um remédio que foi feito para estabilizar o humor dela, botar na linha certa. Não sei se foi isso que você perguntou, mas... Não, se ela ter consciência dos comportamentos. Exatamente, O quanto que isso impacta. Ter consciência, eu acho que é a base para qualquer coisa na nossa vida. Né? Se a gente tem consciência das nossas limitações, que é uma outra forma de botar o nome da doença, do transtorno, é a mesma coisa. Se eu começo a perceber que eu estou agitado demais e eu já aceitei, porque o bipolar ele tem dificuldade de aceitar que a hora que ele está falando demais, que ele está se sentindo poderoso demais, é ruim. Por quê? Normalmente ele está falando só de si. Quem é que quer ficar o tempo todo do lado de uma pessoa que só fala dela mesma? Aí o cara vai começar, peraí, já comecei, já é a terceira vez que eu estou falando de mim mesmo aqui e eu ainda não perguntei para ela como é que ela está se sentindo. Então ela começa a querer construir um mecanismo de autocontrole, né? Que é tão importante para a nossa vida. A pessoa saber se controlar. Por quê? Porque ela é muito impulsiva. E aí a pessoa, mas se ela não tem consciência, ela vai continuar sendo. Ela tem um sentimento de grandiosidade, ela acha que ela é mais importante que as outras pessoas, ela acha que as pessoas estão muito interessadas em ouvir o que ela tem para dizer. Agora, se alguém chega para ela e fala assim, cara, chega aí, deixa eu te contar uma parada. O mundo não é só você, não. Temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo, você é só mais uma delas, cara. E você tem a tua importância. Mas ela também tem, todo mundo tem. Então, vamos pensar de um outro jeito, vamos se colocar no lugar do outro, vamos entender um pouco da dor do outro. Vamos perguntar. Uma vez eu li um livro, eu não lembro o nome do autor, mas eu era adolescente, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Eu não consegui terminar de ler o livro, porque eu era adolescente, eu acabei parando. Mas logo no começo ele falou uma coisa muito que me marcou. Ele falou assim, quando você estiver num ambiente, você sempre chama a pessoa pelo nome. O nome da pessoa é a palavra mais doce que ela pode escutar. E a partir daí você começa a desenvolver um monte de coisa que eu falei aqui agora, do outro, né? Você ouviu o seu nome, quer dizer, está chamando para você. Se todo mundo chamar só para si, não existe diálogo, né? Vai ser monólogo. Um diálogo tem que ser onde duas pessoas trocam. Então, essa busca aí você tá falando, eu estou falando isso porque você falou do bipolar. E o bipolar tende, na fase eufórica, né? Não na fase depressiva. Na fase eufórica, tende a ser muito muito agitação, né? Muita energia, muita explosão de poder, né? E na fase depressiva ele fica mais introspectivo. Aí ele também não vai estar muito preocupado com o outro, que ele vai querer ficar sozinho, né? A tendência da depressão, entre outras coisas, é o isolamento social. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. Eu queria entender isso. Se a pessoa ter consciência do problema dela também ajuda nesse caso específico. Porque pode ser também que não, entendeu? Agora, eu acho que são dois transtornos completamente diferentes daquilo que a gente estava falando no podcast passado, mas de importância, de tamanha importância, sabe? Do mesmo grau de importância. E eu não vejo tantas pessoas falarem, explicarem isso para a população, para todo mundo, né? Porque, como você falou, né, no podcast passado também, que muitas coisas se fundem e até quem não tem transtorno nenhum tem situações que acontecem dentro dos transtornos, é muito importante a gente bater na tecla dos prejuízos que tem. Porque, tipo assim, eu comecei aqui o podcast falando com você que eu não conseguia entender e enxergar os prejuízos que um bipolar e um borderline tinham. E agora eu estou entendendo que ele tem tanto quanto uma pessoa que tem TDAH grave. Dentro de outras circunstâncias. Dentro de outras circunstâncias. Agora, por exemplo, eu tenho um amigo que o filho dele demorou um tempo para ter um diagnóstico, aí ficou, é criança. É por isso que eu vou perguntar, que eu sei que você é da pediatria. Entre TOD, sabe o que é TOD? É transtorno opositor desafiador. Tipo uma criança que vai contrariar o tempo inteiro de forma patológica. Me corrige. Entre TOD e borderline. Porque eles demoraram bastante para entender o que era, e até hoje eu não sei o que deu no fim das contas. Mas porque era uma criança que não podia ouvir não, e ser contrariada, cara, e tinha que ser no tempo dele, do jeito que ele queria, como queria, só que isso desencadeava muito mais do que uma pirraça de uma criança que ouve um não na hora que quer. Era uma crise sem tamanho, de uma criança.
Então, se confunde o borderline com TOD ou, tipo, não Sim. tem a ver? O que você está falando nada mais é do que aquilo que a gente falou do degradê, Um pouquinho. né? Nada mais é do que o que a gente falou do degradê. O TOD, aí você tem que ter um critério para saber diagnosticar. O TOD é só de criança? Não, vamos chegar lá. O TOD é transtorno opositor desafiador. Qual o critério base desse transtorno? É aquela criança que enfrenta todo mundo, tá? Então, na escola, enfrenta toda figura de autoridade. Então, se ele chega na escola, ele vai enfrentar o professor. Ele chega lá, a criança que chega lá na emergência e fala que não vai tomar injeção de jeito nenhum. Ele chega na aula daquele que ele gosta, do esporte que ele gosta, ele começa a querer enfrentar o professor, achar que ele é melhor que o professor. Ele enfrenta, ele tem essa necessidade de peitar e uma baixa tolerância à frustração, tá? Tá. O borderline é diferente. Ele não tem essa necessidade de enfrentamento, mas ele também tem uma baixa tolerância à frustração. Então, são duas coisas diferentes. E que precisa ser olhada, então, com calma, com tempo, ter todo um... Sim, porque, por exemplo, o TOD, normalmente, ele vem associado com TDAH. Nem toda criança que tem TDAH tem TOD, mas, normalmente, criança com TOD tem TDAH. Agora vem uma questão que é mais importante ainda do que isso, que você falou da pirraça, disso e daquilo. Aí vem a educação que essa criança tem, tá? 90% dos meus pacientes crianças não tem doença nenhuma, não tem transtorno nenhum, não tem problema nenhum. Eles são apenas um espelho, um reflexo do comportamento dos pais. Nossa, que corte maravilhoso, hein? Tá? Então, uma criança que passa, eu tenho paciente de 15 anos, passou a vida inteira, a criança não precisava lavar o próprio prato. Não fazia nada, ele só recebia. Tudo que pedia era entregue. Tudo que pedia era entregue. Quando tinha um problema, passava-se a mão na cabeça. Aos 15 anos, a mãe está desesperada, porque ele só quer ficar no celular e não quer fazer mais nada da vida. É TOD? Não, ele chega na escola e se dá bem com os colegas. Não é TOD. Ele aprendeu que em casa ele é o rei. É totalmente diferente. E aí é Entendeu? como se ele tem uma oposição Uma figura que ele vence. específica, Uma entendi. figura que ele vence. No cansaço. Ele sabe que se ele chegar e falar assim, não vou fazer não. Agora- Nada vai acontecer com a Agora, emoção. acontece com muita frequência de mães ficarem buscando, tipo, por exemplo, em relação ao borderline, em relação ao algum opositor, diagnóstico. em relação a coisas assim. Não estou falando de outros prejuízos, estou falando desses específicos onde ela está sendo desafiada e aquilo permeia entre uma falta de educação, uma pirraça, uma coisa assim, ou talvez algo patológico. É muito comum elas buscarem, quando vocês, como médicos, olham e falam, cara, não tem. É um problema de base. Muitas vezes os pais, eles querem que o filho tome um remédio para resolver um problema da educação que eles não deram. E isso é muito grave. Porque você chega e fala, cara, o problema não está na criança, o problema está em você. Aí entra lá naquela questão da zona do conforto que eu já falei, do aprender a sofrer. Pô, é muito mais fácil você falar, não, o problema é meu filho, dá um remédio para ele e vai ficar tudo certo. Outro dia eu estava com uma criança, fui atender uma criança, né? Mas a primeira consulta, 80% do tempo é com os pais. E aí, conversei com o pai, ouvi um monte de coisa. Aí a criança toda hora, né? Abria a porta e perguntando que horas que ia acabar a consulta. Eu brinco que o psiquiatra e o pediatra, ele tem que conquistar a mãe e o paciente. Se você conquistar os dois, eles vão trazer as coisas para você, as coisas vão vir naturalmente. Então aí eu já peguei, então você que é a danadinha que estava aqui, né? Virei de cabeça abaixo, brinquei, já trouxe ela para o meu lado. Sentei, 5 minutos de conversa, eu vi que ela, sim, ela tem ali um quezinho ansioso, sim, muito pequeno. Mas ela reproduz um comportamento ansioso da mãe, que a mãe não me falou. Mas qual o problema disso, no final das contas? Ah, que a minha mãe grita, que isso, que aquilo. Então, quer dizer, ela tinha... Aí eu usei... Para minha sorte, uma amiga dela se mudou para a Europa, e aí eu tinha um globo. Aí eu peguei o globo. Pô, onde é que sua amiga foi morar? Aí ela mostrou lá direitinho. Pô, é longe, né? Você quer ela visitar ela? Quero. E o que você tem que fazer para isso? Ah, tem que ter dinheiro. Não, mas dinheiro é problema do papai e da mamãe. A sua parte, me comportar bem. Então ela sabe. Ela sabe que ela tem que comportar bem. Agora, até que ponto a culpa do comportamento dela disfuncional é só da criança?
né? Até que ponto existe ali um ambiente familiar estressor, né? E onde é mais fácil botar um problema do outro. É sempre mais fácil. Então, por isso que eu falei lá atrás da questão da educação, né? Se a educação ela for base, construída desde lá de baixo, com a pessoa entendendo que tem a hora do prazer e tem a hora do sacrifício, que existem limites para as coisas, que tem a hora de você estudar, que tem a hora de você brincar, que tem a hora de tomar cerveja, que tem a hora de fazer as coisas, você vai construir um adulto mais saudável. E as coisas vão passando de pai para filho, né? As coisas vão passando. É muito difícil um pai que não dá para o filho a mesma educação que recebeu. Não, mas foi assim que eu fui educado. Não é assim que a gente escuta? Uhum. Foi assim que eu fui educado. E, cara, mas tudo bem. Certamente seus pais fizeram muitas coisas legais. Mas como qualquer ser humano, eles são passíveis de erro. E é aí que a gente aprende. É olhando, sabendo identificar o que foi feito de errado e, como consequência, mudar. Porque evoluir é mudar, né? Tem gente que tem vergonha de dizer que acha que é perda de personalidade mudar. Não. É o contrário. É quando você... esse mudar. copo aqui é desse jeito, né? Se eu chegar, tô achando ele feio, amarelo. Se eu pego e pinto ele de prateado, eu mudei o copo. E talvez, pelo menos no meu olhar, ficou mais bonito ele prateado. Eu mudei, né? Então, e eu evoluí. De repente, ele pintado, ao invés de custar R$10, ele vai custar R$70 mil. Uma obra de arte é isso, né? Eu tinha muito esse apego do, não, mas peraí, mas é minha personalidade, isso aqui eu não posso deixar de ser assim por causa disso, mas é algo que eu tenho pensado. Tem um livro do Ricardo Ventura que chama Espero que Você Morra. E eu li, a capa do livro é preta, uma coisa super esquisita, assim. E esse livro, ele fala justamente sobre isso, sobre... o como é bom a pessoa que morre e renasce várias vezes durante a vida, isso. Sabe? Que abandona aquele velho eu. Olha que título criativo. E ele fala, espero que você morra, que fala justamente isso. O quanto que é prejudicial você se manter exatamente igual com as mesmas coisas assim, a vida inteira, né? Eu sou exatamente essa pessoa e eu falo para ela com orgulho, não sei se é a questão da espiritualidade ou não sei, eu amo ter novas experiências e entender que, cara, até esse ponto aqui eu era assim, aqui eu vou ser diferente. Eu amo. Olha como é que isso é rico. Eu tive um paciente que ele estava com um comportamento bipolar, um comportamento hipomaníaco extremamente nocivo. Foi feita uma reunião de família para ajudá-lo. Que bacana. E ele falou assim, eu não me rendo. Olha isso. Então, olha a incapacidade dessa pessoa de olhar para si próprio e falar assim, cara, as pessoas mais importantes da minha vida estão aqui preocupadas comigo e eu só estou preocupado com o que eu penso. Não, e por rebeldia, às vezes. Às vezes a pessoa até compreende que... Mas não tem humildade. Não, é por rebeldia. Isso se confunde muito com teimosia, né? Porque, tipo assim, eu brinco com ela que às vezes tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim. Cara, entende. E vamos tentar mudar? Vamos mudar? Isso, gente, isso é muito... Cara, mas isso que você falou em relação às crianças e vir da base, assim, pra gente ir pro final agora por causa do horário, mas de tudo assim, que a gente conversou, tanto no episódio anterior quanto nesse, eu acho que você tem uma visão muito ampla da importância do todo. Você é um psiquiatra que você sentou aqui e você falou umas 60 vezes a palavra psicólogo. Né? Foi. Você reparou isso assim? Não é comum, geralmente, que é do tratamento complementar. E o tratamento complementar também envolve a família, também envolve os amigos, também envolve a família, também envolve entender que a mãe pode estar passando a mão demais, entender que o tratamento dela... E isso é único, né? E essa questão da personalidade... Essa questão da personalidade, eu pensei no luto, porque eu estou vivendo um pouco isso nesse momento. Um luto eu estou estranhando tanto o que eu estou conseguindo fazer e como as coisas estão sendo e o que eu estou enxergando e como é que era. Você está igual o exemplo que eu falei do corte de cabelo, né? Você está mais bonita, mas ainda eu aceitei, mas eu estou vivendo uma abstinência. Não, é uma dor de deixar o velho eu um pouco assim, sabe? Tipo assim, não que preste muito, mas
Eu penso sobre isso, entendeu? Eu fico assim, caraca, eu olho e falo, cara... depois eu fui ler sobre isso. É um luto também que você sente quando você faz essas mudanças, né? De vida, eu já vi uma... Eu não lembro qual era a especialidade dela. Ela falando que a mãe, principalmente de primeira viagem, quando nasce um filho, muitas vezes num processo de depressão pós-parto, às vezes coisas assim, é um luto também que ela tá vivendo, da vida dela que ela não... É como se ela tivesse morrido, né? Pô, nasceu novamente. Entendeu? Aí nasce um bebê, nasce uma mãe, tá bom, mas e às vezes ela leva um tempo entre o cabelo cortado e peraí, até ontem minha liberdade era assim, agora eu tenho aquilo que você quer e aquilo tudo... Você quer ver um exemplo disso aí que você está falando? Aí é só inverter, né? O exercício da empatia. A gente se colocar como filho. A gente tem dificuldade de entender que nossos pais, nossa mãe, já foram jovens, né? A gente acha que nossas mães sempre foram daquele jeitinho ali, durona, né? Educada, fazendo tudo certinho, nos orientando, vendo pra gente. Peraí, eu nasci, minha mãe tinha 30 anos, pô. E antes? É engraçado que eu fiz um processo com a minha terapeuta para perdoar certas coisas que eu vivi na minha infância, exatamente assim, eu me colocando no papel dela, tipo assim, o que ela viveu para poder me tratar desse jeito, para poder eu ser desse jeito. Cara, é exatamente gente, isso. Pra mim não tem nada... Eu acho que quando você cura tudo ao seu redor, né? Assim, e não tem nada tão bonito quanto essa evolução de você num lugar de filho, cheio de sentimentos, de você num lugar de filho, cheio de sentimentos ruins em relação ao que foi para você, mas você ter a capacidade de entender e de olhar para trás diferente, de olhar para trás com acolhimento, de olhar para trás com caramba, e acolher e ajudar, sabe? Dar a mãozinha e falar, então agora vem cá que eu entendi, deixa eu te mostrar aqui o que eu tô entendendo. Eu acho isso muito... Cara, porque senão tem gente que quer conviver com aquele ódio a vida inteira. Sabe, apegam, assim? Né? Se apega naquele ódio a vida inteira. Ai, gente, vamos conduzindo pro final. Porque... Ai, dá vontade de ficar aqui batendo papo com ele. Olha, sem brincadeira, eu já tenho uns 5 assuntos que eu queria ficar conversando com você especificamente. Vamos marcar um outro dia, a gente vai continuar esse papo. Ai, obrigada, doutor, de verdade, cara, porque foi um papo, assim, acho que muito mais do que esclarecedor. Eu acho que a gente tirou alguns estigmas, algumas coisas. Eu não sei se preconceito é a palavra, porque acho que o preconceito ele já está sendo retirado, já estão tirando esse véu do preconceito já tem um tempo, principalmente das coisas que a gente pontuou aqui. Mas foi o que eu falei em off com você. Você tem uma clareza de explicar suas ideias diferente, porque não é uma forma clara. Você fala aquilo que todo mundo está enxergando, mas você só fala de uma forma diferente. Tipo assim, eu sei por quê. Simples. Porque é apaixonado pela psiquiatria, né? Não tinha como o resultado ser diferente. Exatamente. E é isso. A gente vai chegando pro final de mais um episódio. Quero muito agradecer a audiência de vocês. Comenta aqui embaixo para indicar uma próxima podcast, que eu acho que ele vai ter uma cadeira cativa aqui com a gente. Que honra, prazer, muito obrigado. E, de verdade, é isso. Vamos? Então, pessoal, gente... obrigado aí pela oportunidade, tá? Foi um prazer estar aqui. Quem quiser tirar dúvidas, quiser entrar em contato, estou sempre à disposição. Obrigada e até o próximo episódio.